Atualmente, a ideologia de gênero vem crescendo cada vez mais no debate social. Mas o que se esconde por trás disso? Bom, na verdade, isso não é uma novidade. Não só temos relatos de práticas homossexuais desde a Grécia Antiga. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Como também, desde a década de 70 e 80, essa agenda vem avançando na sociedade. O que é novidade é justamente a questão dos transexuais e as cirurgias de troca de sexo. Isso é algo que nunca havia acontecido antes na história humana, e esse é o motivo de tanta controvérsia. Porém, também, não é como se cirurgias, inclusive cirurgias plásticas que modificam os corpos das pessoas, fosse alguma novidade. Afinal, as cirurgias plásticas se tornaram bastante popular desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando muitos soldados acabavam deformados e precisavam de cirurgias para ajeitar seus corpos. E ao longo do século XX, e inclusive no século XXI, as cirurgias plásticas acabaram se tornando também muito estéticas, e não é incomum vermos celebridades e pessoas muito famosas fazendo cirurgias para ficarem mais bonitas ou mais jovens, e às vezes modificando bastante seus corpos. Ou seja, até aí não tem nada de realmente anormal ou incomum ou inovador em você fazer uma cirurgia e modificar seu corpo. Na verdade, já estamos bem acostumados com isso. Muitas pessoas aí cheias da grana gastam dinheiro fazendo cirurgias, modificando o formato do nariz, das bochechas, da boca, dos seios, enfim. É simplesmente natural pensar que essas cirurgias evoluiriam cada vez mais, ao ponto de você poder de fato modificar totalmente a sua aparência. Afinal, vai me dizer que você nunca viu aí a notícia do Ken humano, ou da mulher que gastou milhões de dólares pra ficar parecida com a Barbie? E o que tem de errado nisso? Bom, a princípio nada. É meramente um hobby de gente rica, né? Se tornou um passatempo aí pra essa galera que tem muito dinheiro sobrando. E se você pensa que hoje em dia temos tecnologia pra poder modificar totalmente o corpo de uma pessoa, também é natural pensar que você teria homens que iriam querer modificar seus corpos para ficarem parecidos com mulheres. E o inverso também, afinal, uma vez que você pode modificar seu corpo e que você tem dinheiro para isso, bora, por que não? Se eu quisesse ficar mais parecido com uma mulher? Afinal, é como eu disse, você tem aí a mulher que gastou milhões de dólares para ficar parecida com a Barbie. E se eu, um homem, também quisesse ficar parecido com a Barbie? Se eu tivesse milhões de dólares sobrando? Por que não? Afinal, qual é o limite? Até que ponto isso é saudável ou tolerável? Porque existem pessoas que realmente se viciam em cirurgias plásticas, ficam viciadas nisso, em modificar cada vez mais os seus corpos. Para algumas pessoas, além de um hobby, isso se torna um vício quase patológico. Por exemplo, algumas pessoas levam isso a um extremo tão radical que modificam totalmente seus corpos a ponto de nem parecerem mais humanos. Ficam com a aparência de reptilianos, parecem alienígenas mesmo. E tudo bem, é direito delas, não tem nada de errado com isso. Mas eu percebo que existe sim esses casos em que as pessoas se viciam em cirurgias plásticas e têm esse desejo de se modificarem tanto, talvez para ficarem o mais diferente possível de como elas eram quando nasceram. Eu não sei exatamente o que causaria isso, porque definitivamente não é um sentimento comum você querer modificar totalmente a sua aparência, a ponto de se tornar outra pessoa praticamente. Isso não é comum, é algo bem excepcional nesses casos. E eu fico pensando se na verdade a transexualidade, ou o que chamam de transexualidade, não tiver nada a ver com gênero, ou sexo, ou identidade social, ou biologia, se na verdade a transexualidade não é um outro aspecto desse vício em cirurgia plástica, desse desejo de modificar o próprio corpo. Talvez a transexualidade não tenha nada a ver com sexualidade, ou com gênero, ou com sexo, ou com identidade. Na verdade, talvez seja só um desejo da pessoa de modificar a própria aparência, de ser diferente de como você nasceu, ser uma outra pessoa, talvez. Será que não é isso? Eu acho que o que eu tô falando aqui não é ofensivo. Se você é transexual e mesmo que tenha feito cirurgia, talvez você entenda o que eu tô falando. Não é um desejo de modificar a própria aparência. Às vezes não tem nada a ver com gênero, não tem a ver com ser uma pessoa diferente, ser diferente de como você nasceu. Não tem mais a ver com isso. Da mesma forma que essas pessoas que fazem tanta cirurgia pra parecer um reptiliano ou o que for, na tentativa de se modificar totalmente, será que o transexual não passa pelo mesmo processo, o mesmo fenômeno que faz uma pessoa querer parecer um reptiliano? Talvez não faça também o transexual querer ser de um sexo oposto do qual ele nasceu. Será que não é o mesmo fenômeno, ou a mesma causa que leva às duas situações? Eu acho que isso deveria ser melhor estudado, porque como eu disse, as cirurgias plásticas são algo muito recente na história humana. Há 100 anos atrás isso não existia. Então nós não sabemos exatamente quais os efeitos disso na psicologia humana, na psique humana. Essas coisas deveriam ser melhor estudadas. E eu acho que deveriam fazer estudos e mais pesquisas sobre esse suposto vício em cirurgias plásticas, que a gente sabe que existe, mas não existem estudos aprofundados sobre isso. E talvez devessem estudar isso porque pode ser que tenha sim alguma ligação com a transexualidade. Talvez essa seja a resposta, a verdade sobre esse fenômeno. Ainda não tem como saber exatamente a causa desse vício em cirurgia plástica, o que causa isso. Mas podemos talvez identificar que seja esse vício que origine a transexualidade. É uma possibilidade. Eu acho que isso deveria ser estudado. Na verdade, isso pode ser considerado até mesmo transhumanismo, o que significa ciborgues. Dá para considerar que estamos vivendo e presenciando o início da era dos ciborgues, porque daqui pra frente as pessoas vão começar a modificar cada vez mais os seus corpos, inclusive com partes robóticas. A partir do momento que a tecnologia permitir que partes robóticas sejam integradas ao corpo humano, ora, você não acha que vai ter gente arrancando o próprio olho pra colocar um olho biônico com visão noturna e visão ultravermelha e raio laser no lugar?
Claro que vai ter gente fazendo isso. Ou pessoas arrancando seus braços pra colocar 4 braços robóticos, ou arrancando suas pernas pra colocar pernas robóticas de 5 metros. Não é questão de se, é questão de quando. E quando a tecnologia permitir esse tipo de coisa, vai ser uma doideira. Eu acho que não vai ter mais como definir precisamente o que é um ser humano. Eu vejo isso como um caminho inevitável, e não acho que vai demorar muito tempo. A questão é apenas estarmos preparados pro impacto social que isso vai gerar.